Quando isso surgiu, essa história de começar a ouvir sobre burnout, para mim era algo que estava, assim, muito distante, que era algo que, por exemplo, um líder de uma grande organização, uma grande corporação, né, um presidente de uma grande instituição poderia vivenciar. E aí eu me percebendo nesse lugar, não, eu tenho uma pequena empresa, né, somos 3 sócios, a gente está, né, se desenvolvendo, então é uma pequena organização e isso é uma surpresa muito grande. E aí, então, nesse sentido, eu queria fazer essa ponte, perguntar para você como que, se você percebe algum padrão de perfil de pessoas, né, que passam por isso e tem algum padrão, assim, de área de atuação, né, o Tá, comportamento onde o burnout é mais presente. sim. Como o burnout vem sendo estudado e pesquisado por especialistas, médicos, né, psiquiatras e pessoas das áreas das ciências, descobriu-se que algumas profissões acabam sendo mais propícias ao burnout. Por quê? Por causa das condições de trabalho, né? Por exemplo, os médicos, jornalistas, bancários, professores, bombeiros, policiais, enfermeiro, pessoal da saúde. E por quê? Qual o perfil? O que essas pessoas, né, esses profissionais, teriam em comum? Em comum, eles têm o risco profissional, né? Então, um bombeiro corre risco, um professor, às vezes o ambiente que ele trabalha também é de violência, baixos salários, condições inadequadas de trabalho, às vezes você, por exemplo, médicos de UTI e até da saúde pública, não só da saúde pública, da particular também, às vezes falta o material, às vezes a pessoa não tem material para trabalhar, então isso gera um estresse muito grande. Como é que aquele médico, aquele enfermeiro, aquele técnico de enfermagem vai fazer o trabalho dele se ele não tem condições, se não tem o material, se o material está faltando, né? Jornalistas, como a gente viu aí, agora teve a morte lá na Amazônia, acho que ele era um jornalista, né, fazendo um livro, uma pesquisa, é assassinado porque está pesquisando algo que, que o sistema não quer que seja dito. Esse ambiente é muito desfavorável para exercer a profissão. Então, um fator que a gente precisa muito observar em relação ao burnout é o ambiente. Então, esse ambiente de trabalho é perigoso? É insalubre? É violento? Tem condições? Não tem condições? Por exemplo, se a pessoa trabalha em pé o dia inteiro, um vendedor, e a loja, eu já ouvi falar isso, né? Que às vezes tem lojas que você tem que bater metas e não pode se sentar e tem que ficar em pé o dia inteiro. Isso é um ambiente desfavorável. A pessoa é uma pessoa. Como é que ela vai ficar 6 horas em pé direto, 8 horas? Então, quando o empregador não dá condições ambientais físicas, ele já está começando a gerar um ambiente propício ao burnout. Outra coisa, pressão. Então, por exemplo, metas impossíveis. Tem que vender X coisas por dia, por mês. Precisa atender 30 pacientes e com a consulta de 10 minutos. Precisa entregar matérias de jornalistas em tal deadline. O empreendedor, é preciso conseguir caixa para poder a empresa continuar sobrevivendo, e eu tenho que vender tanto ou produzir tanto de serviço. Então, a pressão em relação aos resultados, em relação aos objetivos profissionais, é uma outra condicionante muito importante. Então, a gente tem aí o ambiente físico, tem a questão da pressão, das metas, né? A competição. Hoje em dia, a gente sabe, e você até trouxe bem sobre a comunicação, que tem estreitado muito o mundo, né? Então, você vê como funciona ali no Japão, na China, nos Estados Unidos, no Brasil, e qual mercado eu vou atingir, quanto eu preciso para estar no mercado sendo competitivo e conseguir o meu cliente. Então, esse ambiente também externo, de pressão competitiva, como eu vou me posicionar no mercado, será que vai ter cliente para mim? Será que eu vou conseguir os resultados que a minha empresa precisa? Eu digo isso para o pequeno empresário, para o médio, para o grande, não importa. Claro que tem empresas que têm muito mais condições, vamos pensar numa multinacional,
que esteja com caixa ótimo. Vamos pegar aí, né? Facebook. Será que ele tem problema de caixa? Acho que não, né? Então, ele vai ter muito menos pressão, porque ele está bem competitivo no mercado, ele é líder competitivo. Agora, as outras pequenas empresas que querem competir com o Facebook, como elas vão fazer? Então, isso que a gente precisa pensar desse mundo hoje tecnológico, globalizado, competitivo, que todo mundo querendo um lugar no mercado, mas será que eu tenho condições de competir com esses grandes, ou até com os meus médios, os competidores, as empresas que competem comigo diretamente? Então, isso também é um gerador de estresse. Então, um outro fator muito importante para a gente pensar no perfil do profissional, que é mais atingido pelo burnout, é o tempo, a sobrecarga de trabalho. Então, se uma pessoa trabalha 6 horas e consegue ter tempo para ela praticar uma atividade física, ter um lazer, encontrar com os amigos, com a família, ela é menos propícia a ter esse estresse profissional. Agora, aquela que precisa trabalhar 12 horas, 8, 10, 12, 15 horas por dia, sábado, domingo, ela vai ter burnout, porque ela tem uma sobrecarga de trabalho e o tempo que ela tem para cuidar de si mesma é muito pequeno. Então, esse seria um outro fator, né, da vida empresarial, profissional, que afeta muito. Uma outra coisa tem a ver também com as categorias que lidam com pessoas. E isso é interessante a gente entender. Por quê? Porque tem um cuidado, né? Então, os cuidadores ou empresas que cuidam de relações ou de pessoas vão ter um estresse maior por causa da responsabilidade. Então, a gente falou de ambiente, a gente falou sobre metas, a gente falou sobre pressão, e agora vem essa outra condicionante. A gente falou sobre sobrecarga e a outra condicionante é responsabilidade. Então, quanto mais responsabilidade eu tenho, porque a minha atitude afeta o outro, isso pode ser também um desencadeador. Então, o médico que a gente estava falando, ele tem várias condicionantes. O ambiente, às vezes, é tenso, ele não tem tempo para atender com qualidade o paciente, tem que atender não sei quantos pacientes ao mesmo tempo. Ele cuida de pessoas, então, se ele tiver um erro médico, afeta a saúde, a pessoa pode morrer. Então, tem profissões que vão ter várias dessas variáveis unidas, e isso aumenta muito a possibilidade. Então, lidar com pessoas, cuidar de pessoas, lidar com o outro, para quem tem responsabilidade, né, Marina? Vamos deixar claro que nem todo mundo que lida com pessoas se sente responsável. A gente não está falando dessas pessoas, a gente está falando daquelas que são verdadeiramente humanas, preocupadas e são responsáveis, sim, pelo que fazem, né? Então, a responsabilidade, o excesso de responsabilidade pode deixar também a pessoa propícia. E um outro para terminar um pouquinho essa parte, seria o perfil também desse profissional. Se ele é centralizador, se ele é perfeccionista, se ele é idealista. Então, tem algumas características que podem também favorecer. Mas lembrando, só pelas características da personalidade, não é burnout. É mais ou menos por aí.